Oi, tudo bom? Meu nome é Miro Rolim, eu sou redutor de danos e educador social. Meados de 2010, eu fui chamado para trabalhar em um projeto aqui em São Paulo com crianças e adolescentes em situação de rua, um chamado Quixote, Projeto Quixote. Originalmente sou professor, né? Fiquei muitos anos em sala de aula e aí quando eu fui chamado para trabalhar com crianças e adolescentes, isso me pegou demais, assim. O projeto que o Quixote tinha, que atuava aqui na região do centro de São Paulo, na República, que a gente então abordava as crianças na região aqui da República, da Cracolândia, da Luz, e a gente fazia o acompanhamento dessas crianças e também tinha um serviço no centro, que era o Moinho da Luz, que era um serviço do Quixote, ali em 2010, 2011, 2012, e a gente atuava, né, promovia o cuidado dessas crianças, todas as crianças com bastante uso de substância. Pensava, né, como construir o que a gente chamava de rematriamento, que era um retorno dessa criança para sua mátria, né, para suas casas, para seus territórios. Se não fosse possível esse retorno, construir uma possibilidade de cuidado nessa criança, nas suas condições, na geração de renda, na autonomia desse sujeito, porque é muito comum as pessoas pensarem a redução de danos como, até porque o nome sugere muito isso, de que a redução de danos seria apenas reduzir os usos ou os usos problemáticos de uma substância. Só que essa redução de danos que nós trabalhamos, que eu atuo, é uma redução de danos que vai pensar algo maior, né? Vai pensar sem as possibilidades de existência desse sujeito, seja no seu uso, seja no seu cuidado, seja nos seus direitos, nas múltiplas formas que a gente pensa que existe o cuidado, né? Cuidado não é só esse cuidado pragmático de dizer, olha, vamos pensar usar cachimbo, filtro, beber água, mas é pensar, por exemplo, poxa, a vida dessas crianças futuramente, como é que a gente pode pensar esse menino de forma universal, com todas as suas complexidades, né? Com todas as suas demandas, com todas as problemáticas e também as questões que atravessam uma adolescência, uma infância, uma juventude. Então, a redução de danos que nós estamos atuando aqui, né, que nós atuamos, é uma redução de danos que a gente pensa os usos, mas também a própria existência do sujeito e as múltiplas formas desse sujeito de se cuidar, né, dessa pessoa, horizontes de vida, horizontes de existência. Então, é mais ou menos por aí. Quem não é dessa área, ou quem não é desse meio, fica na dúvida, tipo, mas pô, tudo isso chama de redução de danos, não seria direitos humanos, ou não seria saúde pública? Pode falar um pouco sobre isso? É o seguinte, eu acho que nós, redutores de danos, precisamos fazer uma discussão bem séria sobre o nosso campo e sobre o que nós atuamos. Eu acho que existem algumas interpretações que acham que tudo pode ser redução de danos. Eu acho que não. É muito importante que a gente delimite o nosso campo de atuação. É muito importante que a gente delimite o que nós entendemos como promoção de bem-estar, de cuidado e de direito de pessoas que fazem uso de substância, de comunidades e territórios atravessados aí pela questão das drogas. A gente fala muito que a redução de danos é uma ética do cuidado. É uma ética, mas não só é uma ética. Por isso que eu digo, assim, eu penso muito na redução de danos como uma diretriz do cuidado, que ela é ética, ela é clínica e ela é política. Ela é ética porque a gente entende o cuidado a partir do outro, construído com o outro e não para o outro. Isso é muito importante a gente colocar dessa forma. Ela é clínica porque também é uma diretriz do cuidado que exige determinados aparatos, metodologias, estratégias que precisam ser de uma clínica. E é muito importante que a gente diga que essa clínica não é uma clínica tradicional, mas que uma clínica ampliada, uma clínica da rua, aquilo que o Lancet vai chamar de clínica peripatética, né? Eu gosto de trazer esse conceito do Lancet. Por exemplo, nós utilizamos CAPS. CAPS é um dispositivo clínico. A gente utiliza o consultório na rua. A gente pode utilizar assim, de uma internação quando necessária para uma pessoa que está precisando, demandando uma internação. A gente pode pensar em processos também, a utilização de certo medicamento para melhorar a qualidade da vida do sujeito. A gente pode utilizar preservativos, podemos utilizar um SAI para pessoas que estão com as STs. Então, é clínica também, ela é ética, é clínica e é política. E acho que é esse ponto, talvez, que a gente precisa ter uma definição melhor. A redução de danos, ela só é possível quando a gente pensa a partir do conceito de política. Pensa que a gente está cuidando de pessoas vulnerabilizadas e que têm uso de substâncias psicoativas e que hoje são os grandes bodes expiatórios da sociedade, pessoas em situação de rua, pessoas com uso problemático, nós precisamos de um respaldo e de um aparato político para promover o cuidado dessas pessoas. Se a gente está falando, por exemplo, em distribuição de cachimbos ou espaços para dormida de pessoas em situações de vulnerabilidade, a gente está discutindo também verba, a gente está discutindo também espaços de política, nós estamos discutindo também processos sociais, nós estamos discutindo também pacto de sociabilidade. Nós temos que discutir questões, por exemplo, como a regulamentação das drogas, temos que discutir a segurança pública, temos que discutir também processos
processo de manicomialização da sociedade, dos aparatos de saúde, dos dispositivos que nós temos. E isso é político. Então, quando a gente fala que a redução de danos também é política, é porque nós precisamos ter a consciência de que precisamos disputar politicamente o cuidado. Porque a gente nunca devemos esquecer, o cuidado é um campo em disputa e nós estamos disputando esse campo. Nada é feito fora da política. Então, dentro da política que nós precisamos estabelecer essa diretriz da redução de danos e pensar como vamos conseguir aparatos jurídicos, legais, estatais, estruturais, para poder promover o cuidado das pessoas que estão aí usando substância psicoativa, mas também não só dessas pessoas, também dos seus territórios, das suas comunidades, dos seus bairros, das suas cidades. Porque toda vez que a gente cuida de uma pessoa, a gente não está cuidando só desta pessoa, a gente está cuidando dessa pessoa, mas também da sua família, do seu território, da sua comunidade. Porque, antes de tudo, o cuidado sempre será político. Você acredita que a redução de danos ela pode se tornar uma política de saúde pública nacional instaurada? É um tema que eu já entrei em algumas discordâncias com queridos amigos. O que eu acho? Eu acho que, primeiro, que a gente nunca teve no Brasil uma política de redução de danos efetivada. Nós nunca tivemos. Podemos ter tido projetos, podemos ter tido algumas portarias, alguns decretos, mas enquanto política pública, ela nunca foi efetivada da forma de qual ela foi pensada, de qual forma foi desejada. Você pode dizer, mas tem uns CAPs, tem uns consultórios na rua. Sim, são dispositivos, né? São serviços que são baseados, assim, que faz a utilização em seus decretos, né? Em suas portarias que operam a partir da ótica da redução de danos, das diretrizes de redução de danos. A questão é, eu acho que a redução de danos, ela nunca foi efetivada enquanto política pública de Estado. E isso se deve, em grande maioria, porque foi muito, desde quando ela vem surgindo, de 89, nos anos 80, nos anos 90 e principalmente a partir dos anos 2000, ela foi muito colocada na mão do terceiro setor da sociedade civil. E veja bem, eu não estou criticando isso. Foi muito importante a sociedade civil, foi muito importante as ONGs, foi muito importante os movimentos que construíram tecnologias, que construíram concepções, que estiveram no campo, que iam para a rua e para as cenas de uso. Foram muito importantes e nós devemos muito a ele. Mas eu acho que, por outro lado, faltou ao próprio governo, aos governos, né? A gente tem que entender governos múltiplos, né? Federal, estadual e municipal, que estes governos, eles abarcassem, trouxessem a redução de danos para a forma de fazer as políticas de gestões. Vamos tentar simplificar isso, porque isso está parecendo um pouco mais complexo. É o seguinte, quando a redução de danos estava no campo do HIV, nos anos 90, ela tinha bastante iniciativas, até devido por causa dos financiamentos, que era bastante abundante na época. E isso fez com que os governos dialogassem mais com a redução de danos, promovessem mais a redução de danos, né? Trouxessem a redução de danos como sendo uma prática realmente de política de Estado. Mas quando a gente tem, a partir principalmente dos anos 2000, a ascensão de substâncias como crack e a ideia dos usuários em situação de rua, o corpo abjeto, como chama Daniele Rui, das pessoas, começa a se construir a ideia do nóia, do drogado. Neste momento, a redução de danos não vai ser tão bem vista. Passa a ser agora algo meio de canto, assim. Ela vai ser relegada aos CAPs. E isso vai fazer um processo que, mesmo a gente tendo a ampliação de tecnologias e de concepções teóricas sobre redução de danos, mas vai se esvaziar na prática, principalmente dos serviços. Ao ponto que nós estamos agora, a partir dos anos 2020, um pouco mais antes da pandemia, a partir da segunda metade dos anos 2010, a redução de danos ela vai ser colocada dentro das disputas de narrativas e das disputas ideológicas como sendo um inimigo a ser combatido, principalmente pelos setores conservadores. E até mesmo nesses setores progressistas, a redução de danos passa por resistência. Eu acho que isso é um sintoma, isso é decorrente, principalmente porque a gente nunca teve uma implementação da redução de danos como realmente uma diretriz do cuidado promovida e fortalecida pelo Estado. Se a gente tivesse, a gente hoje não estava, tendo redutores de danos sendo processados, a gente não teria serviços de redução de danos sendo processados, a gente não teria vereadoras que apoiam a redução de danos correndo risco de perder o mandato, a gente não teria, por exemplo, trabalhadores que não falam que é redução de danos porque o próprio poder público, a gestão municipais dizem que eles não podem fazer o uso do nome de redução de danos, a gente não teria o termo redução de danos sendo retiradas de pastas importantes de certas prefeituras porque não se pode utilizar o termo redução de danos. Essas questões que a redução de danos passa está diretamente relacionada ao fato de que, para mim, a redução de danos ela nunca foi efetivamente abarcada para as gestões. Mas você acha que ela pode ser um dia?
pode ser, estamos aqui na luta por isso. Ela não só pode ser, ela deve ser. Ela tem que ser. A redução de danos é o meio que nós temos hoje mais adequado e o de melhor tecnologia e com a melhor saberes acumulados para que a gente possa lidar com as questões que envolvem o uso de substâncias psicoativas, o uso das drogas, tanto legais como ilegais. Sabe, quando a gente está falando de substâncias psicoativas, eu não estou falando só de crack, cocaína, maconha, não, estou falando dos ansiolíticos, antidepressivos, de tabaco, de álcool, estou falando de todas as substâncias. Então é muito importante, a gente não tem outra tecnologia no Brasil. A tecnologia que nós temos de melhor qualidade, com maior profundidade e com trabalhadores e trabalhadoras com a melhor capacitação para lidar com isso, chama-se redução de danos. E aí, a gente precisa fazer essa disputa do campo do político para que a gente possa ter nas políticas públicas e nas gestões municipais, principalmente, o desenvolvimento e ampliação da redução de danos, seja pelo fornecimento de financiamentos para a sociedade civil para o terceiro setor, mas também, principalmente, ao meu ver, que os serviços públicos atuem na ótica da redução de danos e não somente CAPS-AD, mas a gente precisa dizer que a redução de danos já precisa estar em toda a RAPS, que é a rede de assistência psicossocial, ela precisa estar na educação, ela precisa estar no esporte e lazer, a redução de danos precisa estar na assistência social. É por isso que eu digo, ela é uma diretriz, porque ela tem que atravessar todos esses setores, essa intersetorialidade. Que pergunta você deixaria para outro redutor de danos responder? Meu Deus! Jesus! Eu deixaria... Como é que nós podemos pensar uma educação para as drogas, para as pessoas que tanto fazem uso de substância psicoativa nas suas múltiplas formas, seja uso recreativo, religioso, terapêutico, usos problemáticos, enfim, a forma que for. Como nós podemos, então, pensar uma educação para essas pessoas para que ela possa, se algum dia ela escolher fazer um uso, ela saber usar, saber o que significa fazer uso daquela substância e saber como é que ela pode fazer um uso sem trazer questões que possam envolver sua saúde, seu bem-estar, sua subjetividade. Então, como é que nós podemos pensar, então, uma educação para as drogas?